Maria Antónia Jardim, autora. Vamos começar então a sessão de comemoração dos 100 anos de lançamento da revista Orfeu, com um programa variado e seguindo a regra muito conhecida, poucos mas bons. Portanto, haverá bastantes comunicações, pouca assistência visível, mas esperamos que invisivelmente, debaixo desta imagem realmente emblemática do Fernando Pessoa, de chapéu e de barba roleal, em pé atrás dele o Augusto Ferreira Gomes e o António Boto também, ali de chapéu também. A outra pessoa não está identificada. Isto foi uma das fotografias das tertúlias imortais que se realizaram neste local e, portanto, dentro deste princípio que os locais guardam uma alma e que é possível uma ressonância desde que nós estejamos a funcionar com um nível espiritual e de coração, e temos aqui várias pessoas que têm uma relação mais de coração com o Fernando Pessoa e, portanto, essas certamente que conseguem fazer chegar até lá algo disto e, portanto, queremos manifestar o nosso amor e gratidão aos homens do Orfeu. Aqui foi tanto o Raul Leal como o Ferreira Gomes como o Fernando Pessoa colaboraram diretamente na revista Orfeu e, portanto, nós iremos falar deles posteriormente. Esta primeira parte vai ser dedicada então à apresentação deste notável livro que saiu da Maria Antónia Jardim, que se encontra aqui também, vinda especialmente do Porto, apesar de ser modesta e não querer aparecer nas fotografias, está registada para a história. E então, temos então um romance que recria um pouco a vida do Fernando Pessoa, e o desafio é bem realizado por ela, porque é formada, é doutorada em Ciências de Educação, foi discípula do Paul Ricard em França e tem trabalhado também com a terapia pela arte do sonho e trabalho pela arte das joias e da pintura, portanto é pintora também e já escreveu vários livros. E consegue realmente neste pequeno livro viajar no tempo e recriar aspectos da vida do Fernando Pessoa que nós aderimos interiormente, na medida em que sobretudo consegue fazer, número um, o Fernando Pessoa está em Durban a estudar, e como sabem ele foi um excelente aluno, mas acabou por não realizar aquele sonho que era ir estudar para a Inglaterra e acabou por ir para a Faculdade de Letras, onde acabou por ter uma certa desilusão e rapidamente ter deixado a Faculdade de Letras. Aqui neste romance sucede o contrário, ele encontra uma cigana que lhe entrega um relógio, esse relógio que lhe vai marcar o tempo na hora exata de cada momento e que vai, de certa modo, funcionar um bocadinho também como um relógio que permite ultrapassar-se o tempo, tanto para o passado como para o futuro, e estabelecer sincronias, acronias, e a autora, a Maria Antónia, tem realmente uma escrita bastante moderna e dinâmica e consegue facilmente dar esses saltos no tempo que levam então o Fernando Pessoa a vir estudar a Oxford, a ter um sucesso grande e a poder publicar um livro de inédito dele que vai ser depois um ponto de partida para o encontro de uma mulher que se chama Mary, que é no fundo a narradora e também a protagonista do próprio livro, que se apaixona pelo Fernando Pessoa. E então o Fernando Pessoa tem uma relação amorosa plena, algo que ele na vida não teve, portanto ela no fundo aqui é quase como também um alter ego, não só da própria Maria Antónia Jardim, como da própria Ofélia. E então é o encontro entre os dois que vai desembocar em alguns momentos chaves de ligação com a espiritualidade também do Fernando Pessoa. Como sabe, o Fernando Pessoa teve um grande interesse, uma grande demanda pelo ocultismo, pelo aspecto do autoconhecimento e também pelo tarot. E então, neste romance, a Mary e o Fernando Pessoa vão parar a uma reunião em Sintra com algumas figuras, até pode dizer quem é que foram as pessoas que estiveram presentes nessa reunião no Palácio da Pena. Foram várias da história de Portugal.
personagens, a Inês de Castro ou muitas outras, mas que tiveram um contributo decisivo na nossa história. E aí ainda tem outro contributo, com o Fernando Pessoa num determinado aposento do Palácio. E mais não digo. Fernando Pessoa, então, a Mary quer ir a essa reunião, que se vai passar um bocado, em termos um bocado invisíveis, e o Fernando Pessoa diz que ela não pode ir, ela então fica debaixo da mesa. E então sente que o Fernando Pessoa é verdadeiramente um médium que está a atrair aquelas almas todas da história de Portugal para um encontro de onde deve resultar uma um novo evangelho das descobertas, ou qual é a palavra exata? É o tarot das descobertas. Um Um tarot que eu ainda hei de pintar. E então esse tarot das descobertas vai ser realmente nascido numa vinda posterior até às Berlengas, vão até à ilha e então aí funcionam como a Ilha dos Amores. Eles têm uma relação amorosa em que ela, como é escorpião, ascendente escorpião, tem certamente capacidade para fazer essa descrição com bastante qualidade, que está cá, e desse encontro entre os dois na Ilha das Berlengas resulta um tal novo tarot que a nossa amiga Maria Antónia descreve aqui em termos sucintos. Para cada uma das 22 lâminas dá alguns significados e depois atribui a uma determinada pessoa. Curiosamente, por exemplo, aqui depois há algumas sincronias interessantes na medida em que Fernando Pessoa também trabalhou um bocadinho o tarot e escreveu um resumo do tarot que não é conhecido. Eu não sabia. Eu tenho lá em casa, por acaso não encontrei, sei um bocado, mas tenho lá a fotocópia que fiz na altura no espólio, e em que ele diz também 2, 3 linhas, tal como ela, o resumo de cada uma das cartas, mas aqui ao contrário da Maria Antónia, não atribui uma personagem como ela. Ora, ela aqui, por exemplo, ao mago atribui aos painéis de São Vicente. Portanto, ela atribui cada um dos... isto é curioso porque em termos de Orfeu, o Almada Negreja é um homem que vai valorizar muito os painéis que ele considerava até que estavam na batalha e que são base de um estudo de geometria sagrada muito grande e que está patente nesta revista que eu trouxe aqui, que é um dos contributos grandes para a comemoração. Ou será que ainda ficou lá atrás? O nosso Orfeu ficou lá atrás. Quem é que consegue ir lá ao fundo daquela? Não, ela vai lá, uma dessas pessoas. Está ali um Orfeu em que ele realmente, a primeira parte é escrita em 1965 e o Almada faz uma espécie de reavivar da memória de quem foi o Orfeu e quem eram as pessoas, etc. E então narra algumas histórias curiosas do encontro do Almada com o próprio Fernando Pessoa, e tem a parte final sobre os painéis, e portanto aqui é apenas uma coincidência. Depois talvez seja melhor falarmos posteriormente, mas tem aqui algumas descrições curiosas, uma delas porque um dia entrei no café Martim da Arcada, logo de entrada ele me disse: que foi, Almada? Que foi? O quê? Diz o Almada. Como você está? Estou mal disposto. Começámos conversa. Isto não é o nosso jogo, ser sempre ele aquele a quem eu vinha falar. Ele não era de falas e hoje interrompia-me constantemente. Mas diga o que tem. Que foi? E o Almada: já disse, estou mal disposto. Você faz medo. Tenho um médico amigo aqui perto. Estou mal disposto, muito mal disposto. E é tudo. Não custa nada. Ele até gosta dos poetas, disse. Nisto rebenta subitamente tremenda e memorável tempestade. O Rei de Paços ficou logo ligado ao terra. Portanto, o nosso António Costa e as famosas sarjetas de Lisboa não está realmente a fugir à tradição portuguesa de deixarem entupir aqui esta zona toda, e sabemos que o mar também passa por dentro aqui desta zona toda de Lisboa e provoca essas coisas. O Terreiro de Paços ficou logo ligado ao Tejo. Chuva e mais chuva barulhenta, vento, relâmpagos, trovões, uns não paravam. Não me contive e vim à porta. Gritei para fora, isto é típico do Almada: vivam os raios, vivam os trovões, viva o vento, viva a chuva. Quando voltei à mesa, Fernando Pessoa não estava, mas estava um pé debaixo da mesa. Era ele todo, cheio, pálido como de fundo transparente. Levantei-o, inerte se não morto. Pus o gesto de sentar-se e apoiar-se de boca sobre a pedra de mesa. Querem mais diferentes que estes dois? Francamente, isto interessa a alguém no centenário do Orfeu? Aqui está um testemunho
de um dos pequenos aspectos humanos do Fernando Pessoa, de ser um homem que tinha alguma sensibilidade excessiva aos trovões e às chuvas. Não sei se viram aquele filme A Mensagem. Esse tipo de mensagem também aparece lá, essa cena, se calhar inspirada assim, mas está no quarto e há uma tempestade muito grande e Fernando Pessoa também se assusta. O Almada é ao contrário. O Almada sempre foi o chamado, como ele queria, de estrilhar ou épater le bourgeois e, portanto, saquear. Aqui a Maria Antónia, nesta recriação do tarot, vai então passar por várias personagens e atribuir-lhes essa capacidade de encarnarem uma determinada lâmina e pensa então que o Fernando Pessoa, na sua mensagem, queria, de facto, que houvesse umas novas descobertas. E isso aparece em muitos textos. O Fernando Pessoa está sempre a dizer que quer que chegámos à Índia naqueles tempos, que novas descobertas, que nova Índia deve ser a nossa. E em vários textos ele encaminha-se para um desenvolvimento da espiritualidade. Eu, aliás, trouxe aqui um dos livros que eu publiquei, em 88, A Grande Alma Portuguesa, em que o Fernando Pessoa tem mesmo essa indicação de que existem três almas, três níveis da alma portuguesa. Existe um nível que é o nível da paisagem, é o nível da terra, da geografia, do sol, do Atlântico. Existe depois um nível que é o nível superficial dos políticos e do povo e da nossa educação, que é muito influenciada pela educação francesa e inglesa. E existe finalmente um nível profundo que é o nível da grande alma portuguesa, que é herdeiro da Grécia e dos mistérios, e que, segundo o Fernando Pessoa, iria ter um terceiro movimento. O segundo movimento tinha sido, o primeiro movimento tinha sido as Cantigas de Amigo, portanto vai para uma época poética, quando convaliam um florescer da grande alma portuguesa. O segundo movimento é o das descobertas, em que nós atingimos uma certa universalização, e haveria um terceiro movimento, em que o Fernando dizia, ele chegará brevemente, ele diz-nos assim, eu até vou dizer as palavras, o oceanismo, o universalismo e o imperialismo, que foram os resultados produzidos conscientemente pelo esse primeiro movimento divino da alma portuguesa, do segundo estado, da ordem secreta, que é o fundo erótico da nossa vida. Isto é uma linguagem um bocado, mas esta segunda alma portuguesa criou todas estas coisas apenas na infância da sua força, e ela chegará brevemente a outra manifestação, que será o que foi uma aventura material de conquista de costas, de pedras e areias, tornar-se-á uma aventura formidável, supra-religiosa, passada nessa No God's Land, que fica entre o homem e os primeiros deuses. Depois diz-nos aqui isto assim: não será ainda a aventura definitiva, a conquista prometida do seu Deus. Isto só começará daqui a 200 anos, segundo a indicação dada e a vontade que foi dada para que esta indicação possa ser uma profecia. Portanto, nós temos aqui o Fernando Pessoa. Isto é uma carta escrita por volta de 1930, uma carta que eu encontrei no espólio que publiquei pela primeira vez, e em que ele afirma, portanto, que naquela altura estava-se a passar já uma conquista de um nível subtil, de ligação entre o homem e o mundo espiritual, mas que esse estado maior iria ser daqui a 200 anos. Um contributo para daqui a 200 anos. Temos aqui a Maria Antónia, que são cerca de 80 anos posteriormente, 80, 90, em relação a esta profecia do Fernando Pessoa das tais novas descobertas, e que a Maria Antónia vai, ao longo desta obra, com outros aspectos bastante interessantes de visão espiritual, da capacidade do amor poder realmente atrair o mundo espiritual e o mundo das ideias ao mundo terreno, e podermos, os portugueses, ter essa missão que hoje em dia a nós nos custa muito crer, dada todos os problemas de crise e de nível de vida das pessoas, mas que de facto temos uma grande riqueza de tradição que nós não podemos abandonar completamente, não é? E, portanto, esta ideia que o Fernando Pessoa tem,
que a Dalila tem também a Pereira da Costa, ou a Agostina Silva, ou o António Segados, para falar de pessoas recentes, e que a Maria Antónia, que também conheceu muito bem a Dalila, não é? Era a minha fada madrinha. A sua fada madrinha, não é? E que acaba por também manter essa continuidade e, portanto, quando nós estamos a ler este livro, estamos, por um lado, a sentir essa realização de um Fernando Pessoa que consegue ir para a Inglaterra e realizar-se lá, consegue encontrar uma mulher em que tem uma relação amorosa bastante satisfatória e que gera também aspectos espirituais, não é? Sabemos que a Ofélia foi uma relação que não atingiu uma consumação a nenhum nível mais profundo, portanto foi uma amizade com momentos de beijo, momentos de amor, mas não teve essa continuidade. E terceiro, a sua própria demanda espiritual e da espiritualidade em Portugal, que ele trabalhou bastante e conseguiu alguma coisa, mas que realmente nos desafiou, e basta lembrar-nos do fim da mensagem, quando ele diz que o famoso é a hora e valete frates, portanto, irmãos e irmãs, temos que continuar a trabalhar neste ninguém sabe o que é o bem nem o que é o mal, e que há que vencer este nevoeiro que paira sobre nós, não é? Portanto, esta obra acho que consegue prender as pessoas com os aspectos afetivos, e acho que isto toca um bocado o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa não teve tanto um aspecto afetivo de plenitude em sua vida, e portanto nós andamos a ler descrições dele nesses aspectos que nos fazem sorrir ou nos sentir um bocado de alegria ou de amor. Estamos no fundo também a partilhar algo com o Fernando Pessoa, portanto acho que é um livro que vale a pena ser lido, e que esperemos também que o próprio Tarot e todo este aspecto da missão espiritual de Portugal e da realização de cada um de nós, portanto o desabrochar mais do corpo espiritual e da consciência espiritual vá acontecendo através dos nossos contributos. E portanto acho que vou dar por terminada a minha apresentação. Ela também tem um bocadinho de pressa para ir ao Porto. Eu queria agradecer ao Pedro, obviamente, de novo, publicamente, que ele foi um querido. Ele, de imediato, ou quase de imediato, aceitou fazer a apresentação que a ontem na Gulbenkian, que depois aqui, e escreveu um texto belíssimo que está aí num dos jornais, que já saiu no Artes e Letras, e que depois, quase todo, irá incorporar a segunda edição, visto que esta esgota aqui. São os últimos exemplares desta primeira edição. Ela tem uma apresentação em Gaia, no Porto, no Guarani, na Gulbenkian e agora aqui. E depois a segunda edição já em abril, teremos que a preparar, que já vai ter alguns textos de alguns críticos, vai ter 2 quadros meus, um a ilustrar o próprio livro e esse que tem aí dentro o Mago, o Mago, e irá para Bruxelas, para a Embaixada de Portugal em Bruxelas, no final de abril. E depois vamos ver se o Dr. José Cesário, não é, enquanto secretário das comunidades, ajuda a que este livro, de facto, esteja nas embaixadas por aí espalhadas e que ganhe a dimensão pessoana. É esse o objetivo, para depois, não sei, que vou é que isto terá, mas o principal é que o livro seja lido, seja partilhado intensamente, porque ele é intenso, é um caso de amor intenso. E é por aí, é pelo amor, de facto, é por uma dimensão erótica extremamente espiritualizada, e que eu acredito que o Fernando Pessoa tivesse, que é o caminho. E pronto, e desejo boas leituras e que vocês tenham o livro e o partilhem, o divulguem, porque é isso. Pronto, agradecemos então. Se houver alguma questão, alguma pergunta sobre... Este relógio existe, é meu, foi uma troca, eu era miúda e era conhecida pela menina dos anéis, eu acho que ainda sou menina dos anéis, a menina das metáforas e a menina da flor de lis, e realmente eu gosto imenso de anéis, mas este relógio foi uma troca de um anel meu por ele, eu gostei tanto do relógio que consegui trocar. É quase mágico este relógio, veio parar a mim, parou quase quando chegou a casa, e foi essa paragem, o próprio relógio, as inscrições que ele tem, fez toda esta história. E às vezes um objeto, dependendo da beleza dele e do simbolismo, pode fazer desencadear uma pessoa, enfim, coisas mágicas, de facto. Um objeto mágico. Vocês vão ver. Se alguma pergunta, alguma... Sim, tem perguntas. Ela está mesmo... Ou se alguém quiser comprar
alguém quiser comprar, Se quiserem comprar é agora. quem tem dinheiro pode pagar os 10 euros, quem tem menos pode pagar 5. Tem aqui o meu assessor. Pode pagar 5 e ela faz a assinatura. Só tu.